Tayane, seja bem-vinda mais uma vez. Ellen está chegando e a gente vai dar início à nossa segunda aula. É a segunda aula da Protaiane e hoje ela segue aí com vocês, tratando, né, retomando e aprofundando o tema da aula anterior. Então, Tayane, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigada e boa aula para vocês. Obrigada aí. Então, assim, na última aula, paramos na competência 3, tá? Fizemos um percurso da competência 1, 2, chegamos na 3 e o nosso tempo era limitado. Em relação às competências, eu já vou passar, porque a gente já viu algumas delas, né? Na verdade, a gente chegou até a número 3, e ficou faltando a número 4 e a número 5, que tem tanta importância quanto, já que cada uma, a gente já sabe, até aqui vale 200 pontos, então a gente não pode negligenciar, né? A gente não pode olhar para uma e esquecer das outras. E, infelizmente, parece bobeira, mas acontece. Tem gente muito acostumada a fazer uma conclusão nos modelos de redação anterior, ou naquela redação escolar que muitas vezes é solicitada, e acaba esquecendo que a redação do Enem, por exemplo, tem um modelo de conclusão, tem um modelo de proposta de intervenção. Então, partindo desse princípio, olhar as duas competências que faltam, que é a 4 e a 5, também vai ter tanta importância quanto as anteriores. Então, só para lembrar, a competência 1 é aquela que se atém ao conhecimento linguístico de vocês, voltado para a língua formal, culta, né, do português. A competência 2 é aquela que eu comentei a respeito de que é a única que não tem o zero, né? Então, é aquela competência que o zero nos coloca diante de uma situação que seria a eliminação da prova, né? Porque ela só vai até o nível 1, e isso significa que a redação, chegando no nível 0 nessa competência, a gente já tem, de fato, aí a exclusão do processo. Então, partindo desse lugar, a competência 2 não é a mais perigosa, né? Eu falei que é uma que requer mais atenção, porque além da necessidade de compreender a proposta, que a gente vai falar um pouco disso mais hoje, tem também o fato de ter relação com o texto que nós vamos escrever, que é um texto dissertativo argumentativo, como também o conhecimento das várias áreas, das várias áreas que a gente, de alguma maneira, conhece, e parece redundante, né? Conhecimento conhece, mas eu comentei no dia que tudo que vocês têm de informação escolar hoje, ou aqueles que já terminaram anteriormente, ou de filmes, séries, enfim, tudo que vocês, de alguma maneira, conseguem fazer enquanto diálogo, novelas, músicas, funciona muito bem para essa competência. E a 3, que é a competência que se volta, né, só para relembrar a argumentação, ela está preocupada como você seleciona esse conhecimento, como você seleciona e relaciona e organiza as informações que você traz na sua redação para defender o seu ponto de vista. Ou seja, é nesse ponto, essa competência ela vai olhar muito como você produz a sua argumentação. Então, o que é que você utiliza dentro dessa organização? Então, cada uma ela se atém a um ponto. Cada uma delas vai estar olhando para um determinado ponto da redação. Isso significa que a gente tem também, dentro desse modelo, a possibilidade de entender que, se você errou num determinado ponto, você não vai ser despontuado 2 vezes, o que é uma coisa positiva. E a gente acaba, nem sempre, né, nas nossas provas, na maneira como a gente escreve na escola, em outros lugares, tendo um sistema de correção tão claro e, de alguma maneira, tão justo. E aí vamos avançar. A competência 4, né? A gente não falou sobre ela, e se vocês tiverem dúvidas a respeito das que a gente também falou em outra oportunidade, e quiserem retomar, eu sei que são poucas as aulas até a prova do Enem, que já é em novembro, mas a gente pode tentar, de alguma maneira, criar alternativas para manter esse diálogo. Então, a competência 4, ela é aquela que vai ser até os elementos coesivos. Ela diz o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quando você coloca lá, além disso, mais, dessa forma, porém, primeiramente, em segundo lugar, portanto, todas essas palavras que eu comentei com vocês aqui são elementos linguísticos, mecanismos linguísticos ou elementos coesivos. Vocês vão encontrar esses termos, né, a depender do vídeo que você acesse no YouTube, a depender do texto que você acesse por aí, mas tudo se refere
o que a competência 4 vai olhar no seu texto. Há alguns professores, algumas plataformas dessas que vocês costumam pagar, algumas pessoas pagam para corrigir a redação, que nos coloca diante de uma média de 16 elementos coesivos dentro da redação do Enem, para que a gente tenha uma redação dentro daquilo que a competência 4 entende como ideal. Então, a gente precisa perceber que os elementos coesivos, eles são fundamentais para conectar uma frase a outra, uma ideia a outra, um parágrafo fazer uma relação com o outro. Então, eles são essenciais para manter a coerência do texto. Então, os elementos coesivos, muitas vezes, eles são construídos por meio de pronomes, conjunções, advérbios, enfim, palavras da língua portuguesa, né, classes de palavras que funcionam para fazer essas conexões. Então, a gente não pode perder de vista que o conhecimento gramatical também nos ajuda. Tem um site, né, que eu também utilizo, que o nome dele é sinônimos.com. Quem quiser fazer aí o acesso depois. Eu vou mandar um material que eu também fiz para os meus alunos aqui do terceiro ano e do cursinho que eu dou aula também no sábado, a respeito, com uma quantidade variadas, né, de elementos coesivos, e cada ponto dos elementos explica, né, o tipo de uso, né. Muitos deles são advérbios, que vão dar ideia de consequência, enfim, continuidade, adição, enfim. A ideia é levar para vocês um repertório, né? Ou seja, palavras que vocês possam utilizar para alimentar essa competência 4, tá? Então, assim, professora, mas assim, eu acho que minha quantidade hoje de elementos coesivos é limitada. Até a prova do Enem dá para você aprender alguns outros. Durante o momento que você está lá, você criou algumas ideias que dá ideia de oposição ou adversidade, né? E aí você sempre utiliza o mas. Por que não colocar o porém, todavia, porquanto? Se você faz o uso de elementos coesivos variados, isso prova também que o seu repertório linguístico, que a competência 1, né, quer que você demonstre, ele também é positivo. Então, você também elabora na competência 4 uma manutenção, um aumento da sua nota na competência 1, porque ela vai querer que você demonstre esse domínio sobre o conhecimento linguístico, sobre a língua portuguesa. Então, vale muito a pena. Esse site sinônimos.com, na época que eu fazia mestrado, às vezes a gente está escrevendo o dia inteiro, ou às vezes eu varava a madrugada escrevendo, e tem um determinado momento que você seca. A sua fonte de palavras fica extremamente limitada. Você fala, meu Deus, socorro. E óbvio que eu também corri atrás de palavras que pudessem substituir outras que eu já havia utilizado com bastante frequência. Eu estou falando aí de um texto que ao final tinha quase 140 páginas. No caso da redação, a gente vai ter 30 linhas. Porém, é importante a gente lembrar que a situação em que a gente é colocado na hora da prova também é uma situação de nervoso, de ansiedade, de outros elementos e fatores que estão para além do nosso querer, né? Tipo assim, agora eu estou relaxado aqui no meu sofazão assistindo essa aula, ou na cadeira, ou em qualquer lugar que vocês estejam. Na prova do Enem, você vai ter todo um contexto, que é também um contexto relacionado a uma avaliação e que tem um valor para vocês, certamente, muito grande. E aí acaba gerando também, em alguns momentos como esse, aquela falta, ai meu Deus, não estou lembrando de nenhuma palavra. E quando você exercita uma quantidade, um repertório de palavras que você vai, a partir de agora, utilizar com mais frequência, a possibilidade de você lembrar é muito grande. Então, na hora que vocês estiverem escrevendo ou lendo alguma coisa, deem a vocês a oportunidade de observar como esses elementos coesivos, eles funcionam dentro do texto. Uma recomendação chave para isso, que é a que eu dou para os meninos também no dia a dia, nas aulas, peguem redações nota 1000. Todo ano, o INEP divulga o manual, na verdade o nome é cartilha, né? Eu chamo de manual, mas é a cartilha do candidato. E nela vem também redações nota 1000 corrigidas. Eu acho aquela cartilha, sinceramente, assim, um dos materiais mais valiosos para o candidato. Porque se vocês pararem para pensar, vocês vão ter ali redações que já foram qualificadas e quantificadas como 1000, ou seja, redações que receberam nota máxima, e que estão comentadas, avaliadas por especialistas. E aí você consegue olhar para aquela redação e não vai ser aquela coisa no seco que você achou lá no Google.
ela vai estar comentada. Então, você entende por que aquela pessoa tirou aquela nota. Porque os comentários, eles colaboram para isso. Então, acho que vale muito a pena. Quem ainda não viu, a cartilha de 2022 está disponível, 2021, 2020. Então, se você buscar esse material, Thais depois também pode, acho que ela já mandou para vocês, não sei, encaminhar essas cartilhas, e eu acho que funciona muito. Eu sei que é muita coisa para vocês lerem, mas eu acho que dentre os materiais que vocês poderiam escolher, videoaulas que vocês poderiam estar assistindo, talvez seja um dos materiais que podem colaborar muito para, por exemplo, melhorar a competência 4, porque você vai ler redações nota 1000 e com a escrita do outro a gente aprende muito, gente. É fato, né? Eu até brinco com as meninas e com os meninos. Você quer fazer aquele delineado, tá? Aqui a gente tem algumas meninas, mulheres e tal. Eu, por exemplo, até hoje não aprendi a fazer, tá? Se eu tiver com pressa, eu nem tento, porque eu já tentei fazer isso uma vez, estava com a maquiagem praticamente pronta, do meu jeito, óbvio, né? A make. E quando eu fui passar o negócio para fazer aquele gatinho, escorreu e ficou, nossa senhora, eu tive que tirar tudo. Então, assim, mesmo vendo alguns tutoriais, eu ainda não tenho habilidade suficiente, não construí para fazer essa maquiagem em relação ao olho delineado gatinho. Então, mesmo com pincel, já usei todas as alternativas. O único que ainda não fica tão borrada com lápis, e mesmo assim não fica do jeito que eu gostaria. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Você falou, o que é que isso tem a ver? Porque a gente treina e a gente vê os tutoriais, assistir os vídeos para entender como é que aquela maquiadora conseguiu fazer algo tão bacana. E às vezes ela fala assim, isso aqui é para iniciante. E você olha assim, você fala, caramba, mesmo para iniciante eu não dei conta de fazer. Eu, por exemplo, tenho essa frustração, né? Não consigo fazer um delineado gatinho com um pincel nenhum, enfim, com material nenhum dos que eu tenho até hoje. Então, olhar o tutorial é uma forma da gente aprender. A mesma maneira em relação às redações nota 1000. Você está vendo ali, lendo redações que deram certo, redações que foram avaliadas com nota máxima. Então, qual é a consequência? Nossa, gostei dessa palavra. Não é uma palavra que seja difícil ou complexa. Não é disso que a gente está falando. Eu citei alguns exemplos coesivos aqui, que podem substituir o mais, que são elementos também de adversidade, e que são elementos que, se vocês buscarem texto, até que vocês já escreveram, estão lá, né? É importante a gente lembrar. Eles não pedem que você tenha um repertório de palavras difíceis, mas que vocês consigam demonstrar que dominam essa língua. E é importante olhar para a competência 4, porque os elementos coesivos, eles são fundamentais. Eu vou mandar para vocês essa listagem, né, de elementos coesivos. Olhem as redações nota 1000, peguem a cartilha do candidato do ano anterior, que está super fresquinha, recente, ou se algum dos outros temas dos anos anteriores interessarem para vocês, busquem as cartilhas, porque elas estão disponíveis no site do INEP, né, ou inclusive no Google, se jogar a cartilha do candidato Enem 2020, certamente vai aparecer, né? Então, assim, olhem essas redações nota 1000, porque vale muito a pena aprender também com quem já escreveu e com esse repertório que está ali pronto. É só se apropriar. Tem alunos meus que, assim, como eu trabalho também, a gente lê redações nota 1000 em sala, para a gente entender algumas estratégias, inclusive essas solicitadas pela competência 4, eles acabam utilizando as redações nota 1000 que a gente já leu, às vezes como modelo, e eu recomendo isso também para vocês, porque como eu comentei na primeira aula, diferente daquela pessoa que está desde o 7º ano, 8º ano, fazendo redações no modelo Enem nas escolas privadas, entre outros, ou que os pais pagam há bastante tempo por cima, que teve acesso a esse conhecimento com uma certa antecedência, a gente está correndo contra o tempo para tentar compreender um pouco melhor as estratégias de escrever uma boa redação. Então, peguem essas redações nota 1000 também como uma possibilidade de modelo. Poxa, eu vi aqui que de 5 redações que eu li nota 1000, 3 ou 4 tinha Constituição Federal. Ponto. Uma dica bacana. Eu vou falar de repertório com vocês em outra oportunidade. Então, aproveitem as oportunidades quando fizerem a leitura das redações nota 1000 para entender muito melhor como aumentar o repertório de vocês, tá? A competência 4, ficou entendida até aqui, é a competência
que vai cobrar do candidato uma demonstração do conhecimento de elementos coesivos. Então, a gente precisa fazer uso deles na nossa prova, sem poupar. Pode usar à vontade, tá? Muitos mesmo. 16 é a média. Então, em todo o texto, né? Quando você colocar lá dessa forma, dessa maneira, porém, mas, contudo, todavia, portanto, né? Finalmente, primeiramente, em segundo lugar, tudo isso é elemento coesivo. Tudo isso vai funcionar para aumentar a sua nota na competência 4, tá? E, por fim, a competência 5, que eu acho que, sim, os meus alunos começam normalmente as primeiras aulas e a competência 5 é a que tem a nota mais baixa. Sempre assim, tá? E, gente, sério mesmo, já tive alunos que de uma redação para outra, só porque aprendeu a usar a competência, o que a competência 5 pede, que é fazer uma proposta de intervenção com um modelo específico, aumentar a nota em 120 pontos. A nota final da redação aumentou em 120 pontos. Era uma pessoa que tinha conseguido 40 na competência 5 na primeira redação, 40, né? Que é, de fato, uma proposta extremamente precária, né? Uma conclusão com uma série de problemas e que não apresenta os agentes básicos, enfim. E quando entendeu como fazer, já conseguiu 160 pontos. Então, o que é que essa competência 5 pede para a gente? É nela que vai ser observada a nossa conclusão. Mas só para lembrar, eu acho que eu já mencionei, mas não custa lembrar, o Enem, ele não pede uma conclusão qualquer. Portanto, é necessário que a sociedade brasileira se conscientize ou seja conscientizada a respeito desse problema. Numa redação comum escolar, muitas vezes, esse tipo de conclusão, esse tipo de situação é aceita, né? E vista até de maneira positiva. Mas o Enem, ele exige que o candidato apresente, elabore uma proposta demonstrando claramente alguns pontos que eu vou citar aqui para vocês. Antes, eu vou ler o que é que de fato essa proposta traz para a gente. Elaborar a proposta de solução, né, ou intervenção para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Aqui a gente tem 3 pontos de atenção. Elaborar a proposta de solução para o problema abordado. Toda a redação do Enem, eu comentei com vocês na primeira aula, ela vai trazer para a gente um tema que tem relação com a sociedade brasileira. Eu, inclusive, na continuidade da nossa aula, eu vou passar aqui alguns slides, mas eu volto para esse. Eu trouxe para vocês os temas dos últimos anos. Eu comecei com 2019 e finalizei com 2022. Vamos aqui para 2019. O tema de 2019 da primeira aplicação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então, a gente tem um tema aí, né, que está pedindo para que a gente olhe, será que o cinema brasileiro é democrático? Aí, em Boa Vista do Tupim, Itaberaba, Rui Barbosa, onde é que tem um cinema? Todos vocês, só dá legal ou para cima ou para baixo, já foram ao cinema? Manda um legal aí. Bruna, não. Larissa, nossa, quase todo mundo não foi ao cinema, né? Lorena, sim. Então, para pensar. Como é que eu posso dizer que o cinema no Brasil é democrático, ou seja, ele é acessível para a população, e nós somos a população, vocês, eu e todo mundo que vocês conhecem, é democrático? Se nas cidades do interior, que são a maioria, se você parar para pensar, todo estado só tem uma capital. Por mais que ela seja populosa, como Salvador, que tem quase 3 milhões de habitantes. Todo o estado só tem uma capital, mas a Bahia tem 16, mais de 16 milhões de habitantes. Isso significa que a maior parte da Bahia, por exemplo, é composta por cidades do interior. Partindo desse lugar, como a gente pode pensar que o cinema é democrático no Brasil, se ele não é acessível para a população, e inclusive na capital, né? A gente sabe disso, mas eu não vou entrar nessa seara nesse momento. O que eu quero dizer para vocês? Todo o tema do Enem, ele vai trazer para a gente um problema, e é um problema social. E a gente vai ver isso
quando a gente olhar para todos os temas que eu passei aqui para vocês hoje. Partindo desse lugar, se você tem um problema, você precisa apresentar o que a proposta de intervenção quer, uma solução, ou uma proposta que possa minimizar aquela situação, melhorá-la, entre outras coisas. Óbvio que nenhuma proposta vai ser milagrosa, mas ela pode minimizar ou melhorar o problema. Então, vamos pensar aqui esse tema especialmente, que foi o tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Certamente, eu já concluí isso, certamente com a pergunta que eu fiz a vocês e respondeu com o legal para baixo ou para cima, vocês perceberam que ele não é democrático. Seja porque ele está concentrado nas grandes cidades, quer seja também porque para ir ao cinema, mesmo nas grandes cidades, você vai precisar de recursos financeiros, você vai precisar de outros fatores que não só apenas a sua vontade, mesmo estando numa cidade que tenha cinema, né? Uma cidade como Salvador, por exemplo, os cinemas normalmente estão concentrados no shopping, não só em Salvador, a nível nacional, né? Os cinemas não estão dispostos nas ruas e em bairros da periferia. Normalmente eles estão nos shoppings. E aí a pessoa que mora num bairro de periferia, por exemplo, para ir ao cinema, ela precisa ter o dinheiro do ingresso, do transporte e minimamente da alimentação, porque ela vai precisar do lanche, ainda que não seja um super lanche, alguma coisa para comer na rua, porque ela vai se deslocar, vai demorar mais tempo, até assistir o filme, entre outras coisas. Então, como é que a gente pode pensar aqui? Eu tenho dois problemas aqui já apresentados. O cinema, ele não é efetivamente democrático, porque ele não está acessível para toda a população, principalmente nas cidades interioranas. Esse poderia ser o primeiro argumento, o primeiro problema levantado. E o segundo, porque requer recursos financeiros. E a gente está falando de uma população que é a brasileira, que é uma população que passa por uma série de desigualdades sociais e também de recursos, né? Então, partindo desses dois problemas, eu apresentei para vocês aqui essas duas possibilidades. Se você fosse pensar numa proposta, qual proposta ou quais propostas poderiam ser levantadas para esses problemas? Rapidamente. A gente pode pensar no caso das cidades interioranas, por exemplo, para tornar o cinema mais democrático, criar polos de cinemas em determinadas regiões. A gente tem isso já hoje em dia com os IFES, né? A gente tem polos de IFES nas cidades do interior. Eu me lembro que quando eu estudava no ensino fundamental e médio, só existia Instituto Federal em Salvador, né? Então, assim, ou não lembro se tinha feira, enfim, eram cidades mais longínquas. Hoje vocês aí, por exemplo, mesmo não sendo acessível para todo mundo, porque a gente sabe que não é, porque tem seleção, então se tem a palavra seleção, é porque não tem vaga para todos. O IFES tem um IFES em Itaberaba, tem IFES em várias cidades do interior que funcionam como polos. Por que não uma proposta de intervenção como essa? Polos de cinema ou polos culturais, né, que atendam a um determinado quantitativo de cidades do interior. Isso não é uma proposta possível? Será que não é? E aí você vai dizer quem vai fazer, porque a gente precisa dizer quem vai fazer, que é o agente, como isso vai ser feito, porque só apresentar a ação, que é a proposta, não é o suficiente. Então, eles pedem, dentro da proposta da redação e de intervenção, que você apresente também alguns itens que eu vou mostrar para vocês. E se você defendesse a questão dos recursos financeiros, por que não pensar, por exemplo, além dos polos, os ingressos mais acessíveis, né? Hoje a gente tem a meia para estudante, para idosos, em alguns estados, como o daqui, tem para professores, enfim, mas ela ainda é restrita, né? Então, assim, pensar, por exemplo, num cinema que é cultura, porque os textos motivadores, um dos textos, de cara já falava que o cinema faz parte das artes, faz parte da cultura. E qual é a consequência? A cultura alimenta nosso repertório, a cultura nos faz mais humanos, inclusive tinha textos motivadores falando sobre isso, e ter acesso a ela é um direito constitucional, né? O acesso, o direito à cultura é um direito constitucional. Então, perceba que a proposta de intervenção, ela não está desconectada do que você apresentou enquanto argumento, enquanto problema.
Se eu apresentei na minha redação uma proposta dizendo que os problemas que tornavam o cinema não democrático, por exemplo, era a questão dos valores dos ingressos, né, de não ser acessível financeiramente para a população majoritária do Brasil, a gente também apresentou uma outra discussão, que seria a questão deles não serem interiorizados. Eu não posso chegar do nada, do nadão, e colocar uma outra proposta de intervenção que não tenha relação com esses dois argumentos. Mesmo que eu, naquele momento, nossa, achei massa essa proposta aqui. Perceba, a gente está falando também que até a proposta ela precisa ter uma coerência com aquilo que você está defendendo no seu texto. Apresentou o problema X durante a sua discussão, é sobre ele que você vai ter que propor alguma coisa e não sobre outra coisa. A redação do Enem, gente, ela é uma receita mesmo de bolo. Na receita, por exemplo, você começa com os ingredientes: 2 ovos, 1 xícara de farinha, 2 de leite, para fazer, por exemplo, uma panqueca. Só estou dando um exemplo. Depois vem o modo preparo disso aí, que aí vai dizendo como mexer, como preparar, você tem que bater no liquidificador e tal. E esse modo de preparo também inclui a parte final, de recheio, né, de montagem e tudo mais. Então, precisa ter uma coerência, uma lógica. Não adianta você apresentar os ovos, a farinha, enfim, manteiga, leite, e depois você pedir para usar a jaca junto com banana, enfim, água, coisas que não estavam dentro da composição direta dessa receita. A redação do Enem, ela precisa ser pensada como um todo coeso que vai caber em 30 linhas, e se eu apresentei um problema X, é dele, é a ele que eu vou apontar, e é dele que eu vou falar no decorrer de toda a minha redação. Até aqui, fica claro para vocês que cada competência, ela cobra um ponto-chave? Vamos ver a competência 5 de maneira mais clara, tá? Deixa eu descer aqui. Pronto, chegamos aqui. Essa proposta de intervenção, ela pede para vocês 5 pontos. E esses estão lá na cartilha do candidato que eu acabei de mencionar, que o INEP divulga, está nas orientações e tudo mais. Então, fazer a proposta de intervenção é treino também. Eu aconselho que a partir de agora, se vocês estão aí produzindo textos ou tentam produzir de alguma maneira, testem a proposta de intervenção. Eu garanto a vocês, sem perder de vista, se sua proposta tiver relação com o problema que você argumentou durante o seu texto, e você colocar esses 5 pontos que estão aqui, ou pelo menos 4 deles, 160 pontos garantidos. Vamos lá? Quais são os pontos? A proposta de intervenção já é a própria ação. É o que vai ser feito. Então, a gente vai ter que ter uma ação, que é o que vai ser feito. No caso, eu disse, por exemplo, de polos, né, culturais em determinadas regiões do interior, ou em todas as regiões, que vai ser separado por quantidade de cidades. Isso é uma proposta, é uma ação. Agora eu preciso dizer, quem é que vai fazer isso? Vai surgir do nada? Não. Eu tenho que ter um agente. Quem é que vai fazer isso aí? Normalmente, os problemas sociais, eles estão relacionados a um outro argumento fundamental, que é a negligência governamental, né? Que é um argumento coringa, que eu até já mencionei e vou retomar em outros momentos aqui com vocês. Então, eu posso sim citar o governo. Ah, professora, mas todo mundo fala do governo. Cite ele acompanhado de um ministério. Vamos pegar aqui, já que a gente está falando de um tema que envolve a cultura, o governo federal, juntamente com o Ministério da Cultura, deverão criar polos culturais nas cidades interioranas para atender aos municípios que até então não tinham cinema. Você começou agora já um outro ponto, que é traçar como isso vai ser feito. E aí você vai ter que explicar como é que esses polos vão ser instalados, e efetivamente não é dizer que eles vão ser construídos com tijolo, cimento, não. O que é que como é que essa ação vai ser realizada, né? Qual é o meio? Como é que isso vai ser feito efetivamente? Então, como é que esses polos vão ser centrados no interior?
como é que essa escolha vai ser realizada, a gente já sabe quem vai fazer. Posso dizer que é o governo federal, juntamente com o Ministério da Educação. Então, eu já tive a ação, o agente, e eu preciso explicar esse modo, esse meio, como isso vai ser feito. Um outro ponto dessa proposta de intervenção é o efeito. O que é o efeito? É para quê? Qual é o objetivo? Qual é o que a gente espera, né, com uma ação como essa? Que mais pessoas nas cidades interioranas, nas cidades do interior, nas cidades longe da capital, estou citando várias possibilidades de sinônimo, tenham acesso a essa cultura, a esse meio cultural, ao cinema. Então, assim, a gente precisa também dizer esse efeito. Aí você diz, e o que é o detalhamento? Não entendi. O detalhamento nada mais é do que a explicação, a exemplificação de uma informação extra qualquer sobre os pontos anteriores. Eu sempre digo para os meus alunos detalharem o agente. Lembra qual foi o agente que eu citei? O governo federal, juntamente com o Ministério da Cultura. Esses foram os meus agentes. Qual detalhe eu posso colocar? Eu vou citar para vocês agora um detalhe coringa, que vai servir para o governo federal, como também para qualquer ministério, qualquer, seja da justiça, da educação, da saúde, enfim. Ambos, no caso porque eu citei dois, responsáveis pelas políticas públicas na área da cultura. Se eu falei a palavra cultura agora, na área das artes, ou dos elementos culturais, ou da fomentação dos elementos artísticos, como o cinema. Perceba, isso é um detalhe, é uma informação extra, é uma explicação de quem são esses agentes. Detalhar o agente, eu sempre digo para eles, e estou dizendo para vocês também, é importante porque você já mata um outro ponto da sua proposta, porque você já apresentou sua ação, você acabou de falar quem vai fazer, que é o agente, e detalhando eles, a possibilidade de você esquecer o detalhe, o exemplo, a informação, a exemplificação, é muito menor. Você vai olhar, peraí, eu já expliquei quem é meu agente? Já. Beleza, agora eu só preciso do meio e do efeito. Essa receita aqui não é minha, não é do professor lá do Descomplica, do Me Salva, ou de qualquer site que vocês acessem ou vídeo no YouTube. Isso aqui é uma proposta de intervenção do próprio INEP, exigida pelo MEC. Então, o corretor, o avaliador, quando ele olhar para a sua proposta de intervenção, ele vai buscar esses pontos aqui. Cada vez que a sua proposta não apresenta pontos como esse, ou esses pontos aqui de maneira clara, de maneira direta, relacionada ao problema que você apresentou, a sua nota cai na competência 5. E aí, qual é a consequência? Ao invés de valorizar a sua redação para você ter uma nota maior, você acaba perdendo pontuação num lugar que, dentro das competências, é super claro o que é que você tem que fazer. Tem uma receita de bolo que você precisa preencher. Então, meu conselho agora é, pega esse material, que inclusive o Sestais mandou, eu acrescentei algumas coisas, eu posso encaminhar para ela, pega lá um tema que você está escrevendo, e encaixa. Peraí, eu já coloquei uma ação? Já, beleza. Agora, quem é o agente? Quem é que vai fazer essa ação? E vai respondendo a essas perguntas mesmo. Vai se questionando se você colocou isso na sua proposta de intervenção. Se colocou, perfeito. Tudo bem até aqui, gente? Manda um legalzinho assim, para eu entender, para a gente avançar. Então, a gente vai avançar para um ponto que eu acho fundamental. Eu tinha colocado, eu coloquei, não sei se vocês perceberam, logo no início, as 5 competências com cores diferentes. Isso tem uma ligação direta com isso aqui, ó, que é o enunciado do Enem. Antes da gente partir para a questão das palavras-chave, palavra de comando do tema, eu quero que vocês observem isso aqui. Inclusive porque o material vai para vocês. Então, quando vocês olharem para essa proposta, que é a que aparece nas redações, pedindo para vocês antes, né? Quando aparece lá a proposta e tudo mais. As cores representam exatamente as competências que a gente viu. Vamos ver aqui
rapidamente o enunciado da prova. A partir da leitura dos textos motivadores, a gente vai ter uma aula para falar sobre textos motivadores também, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Perceba que não está pedindo para você construir aqui só conhecimentos relacionados à escola, é a sua formação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, tá? Que inclui os conhecimentos escolares, mas também todo o conhecimento advindo desse lugar, que é o lugar humano, né? De relação com o mundo, de interação com uma série de meios tecnológicos ou não, de leituras diversas, de músicas, de cinema, entre outras coisas, tá? Então, construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo. Perceba que se a gente voltar lá para as competências, a parte que está em vermelho é exatamente a competência 2, que é aquela que cobra para vocês os conhecimentos construídos, né, que é esse repertório de conhecimentos que vocês têm, o texto dissertativo e argumentativo, porque lá fala que tem que estar nesses limites, e tem um outro ponto em vermelho ali que eu vou mostrar para vocês, mas vamos continuar. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Olha a competência 1 aparecendo aí, porque é ela que está de azul, esse azul mais claro, né? Aí a gente avança. Sobre o tema, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Esse aí foi o tema de 2020. E também na competência 2, ela pede para que você esteja atento, né, aos limites do tema, né? Então, assim, ó, compreender a proposta de redação é fundamental. Então, o vermelho que está aqui representa a competência 2, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ó, a competência 5. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, que nós temos a competência 3 misturada com a competência 4. Porque esse ponto que está aqui pretinho, coerente e coesa, é a competência 4. Olha ela aparecendo aqui nessa cor, né? Que é a cor negrito do nosso teclado. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, todas as competências da 1 a 5 estão dentro do próprio enunciado da redação do Enem. Eles não só dizem que vocês têm que atender essas competências, elas não vão aparecer na prova, mas elas aparecerão dentro do próprio enunciado que eu estou demonstrando para vocês. Então, quando forem olhar esse material, lembre-se de fazer essas relações. A competência 1, competência 2, competência 3, 4 e 5 estão aqui também no enunciado. Tudo bem, meu povo? Vamos avançar. Então, no tema da aula de hoje, eu, além de finalizar o que a gente tinha ficado pendente da aula anterior, eu coloquei lá para a Thaís que a gente ia trabalhar as palavras-chave. Eu chamo, né, de palavra de comando, né? Tem outros professores também, não fui eu que criei, não, tá? Que vai chamar de palavras de comando. Essas palavras de comando ou palavra-chave, elas estão em todos os temas do Enem, todos, todos. E por isso que eu fiz um percurso aqui de 2019 até 2022, né? Foi o último Enem, para mostrar para vocês como essas palavras de comando aparecem e que todo tema tem, você precisa estar atento a elas. Por quê? Quando a gente interpreta o tema para defender o ponto de vista, a gente não só está atendendo a competência 2, não. A gente também não está fugindo dele, não está tangenciando esse tema. Isso é fundamental. Primeiro, porque fugir do tema a gente já sabe que é zero, e ninguém aqui está querendo tirar zero. E segundo, porque também ninguém aqui vai querer tangenciar o tema. Na aula anterior, eu até comentei, eu vou falar sobre tangenciamento num outro momento, e esse é o momento. Tangenciar o tema é quando a gente fala do tema, mas a gente não fala dele da maneira completa, ou seja, a gente não respeita a palavra de comando, a gente ignora o comando do tema e fala do tema só parcialmente. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. No ano de 2019, na verdade, todos os anos, o Enem, ele tem pelo menos 2 temas, tá? Aí você vai dizer, como assim? Eu sempre vejo divulgar só um? Não. Todo ano são 2. A primeira prova, que é a primeira aplicação, é aquela presencial, que inclusive está no calendário, né? Está marcado para todo mundo.
E aí, tem um outro momento que é aplicada, a gente chama de reaplicação, uma prova para as pessoas privadas de liberdade, que são aquelas pessoas que estão nos presídios, né? E aí também tem aquelas exceções relacionadas a pessoas que apresentaram alguma situação que pudesse ser comprovada. Normalmente, o segundo tema, ele está relacionado principalmente às pessoas que estão em privação de liberdade, porque o dia do Enem deles é diferente do Enem que é para os candidatos de modo geral. Então, partindo desse lugar, a gente sempre vai ter dois temas no mesmo ano, sempre. E é importante a gente olhar, porque a gente já vê o que caiu. E o Enem não costuma repetir o tema, ele repete o eixo, que vai ser a aula que a gente vai ter também. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante. Ele repete os eixos, ele só não repete os temas. Só para entender o que é um eixo, quando eu falo educação, cultura, eu tenho eixos. Porque eu posso ter qualquer tema relacionado à educação, por exemplo. Educação é um eixo. Cultura é um eixo. O tema de 2019 foi sobre a questão da cultura, por exemplo, quando se fala de democratização ao acesso ao cinema. Então, o eixo é como se fosse um guarda-chuva. E os temas são todas as possibilidades que esse guarda-chuva permite dentro dessa ideia de eixo temático. Por exemplo, saúde. O eixo saúde já caiu, a gente já sabe que em 2020, né, o estigma associado às doenças mentais era do eixo saúde, então a gente tem eixos temáticos que eu vou falar para vocês mais adiante. Vou até mandar um material para a Thaís também, não foi um material produzido por mim, é um material que eu comprei para usar com os meus alunos, porque eu tentei até produzir um material de eixo temático, mas é muito trabalhoso, muito. Eu até comecei, mas, enfim, optei por abrir mão e comprei o material, mando para vocês também, porque eu acho importante dar uma olhada, né, nesses eixos, de maneira a entender que tem argumentos que você pode utilizar para qualquer tema de educação, para qualquer tema que tenha na área de saúde, segurança e tudo mais. Vamos avançar. Então, o primeiro tema que a gente vai ver aqui é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se vocês quiserem, puderem abrir o microfone para participar, qual palavra que vocês acham dentro desse tema, desse primeiro, democratização do acesso ao cinema no Brasil, que seria a palavra de comando ou palavra-chave? Isso mesmo. Então, democratização é a palavra de comando. Aí você fala, como assim? Gente, falar só. Se a gente botar um dedinho sobre a palavra democratização aí, estou fazendo isso para mim aqui agora, e ficar só com do acesso ao cinema no Brasil, o tema não funciona. Você vai falar só sobre o acesso ao cinema no Brasil. Em algum momento você poderia até falar, o acesso não é tão fácil, não é tão simples. Mas perceba que a palavra democratização, ela é a palavra que comanda o tema. Você precisa, o candidato de 2019, né, precisaria demonstrar como o cinema não é democrático. Por exemplo, a Tayane, se ele dissesse que o cinema é democrático, ele teria que argumentar de maneira a contrariar, inclusive, os textos motivadores, porque os textos motivadores, por si só, trazia dados e informações que deixava claro o direcionamento que a própria ideia de democratização estava sendo solicitada no tema. Então, o tema, ele não, as palavras, elas não estão sozinhas, não é só democratização. Isso é importante lembrar. Democratização do quê? Do acesso ao cinema no Brasil. A gente poderia, por exemplo, pensar democratização do acesso aos museus, democratização do acesso às universidades. O eixo, aí, a palavra-chave é democratização. Isso não quer dizer que ela venha sozinha. Ela é uma chave de abertura para a gente olhar e interpretar o tema. Até aqui tudo bem? Vamos olhar o segundo? Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. E aí, qual palavra vocês acham que, olhando para o tema, porque aí esse é o processo de interpretação, é olhar para o tema e fazer a pergunta: o que é que ele está me pedindo? Qual palavra vocês acham que é a palavra de comando, a palavra que de alguma maneira vai direcionar aquilo que eu preciso pensar sobre esse tema também? Indiscriminado? Ainda não é essa. Quem pode falar
Uma outra palavrinha aí. Combate. Exatamente. Combate. Combate. Por quê? Apesar da palavra indiscriminado, né, estar relacionada com algumas argumentações que a gente vai precisar, obviamente, desenvolver, porque é o uso indiscriminado das tecnologias, a gente precisa pensar que o tema ele não está pedindo só para a gente falar sobre esses usos indiscriminados das tecnologias de informação, né, dos meios digitais por criança. Está pedindo para a gente observar como combater esse uso indiscriminado. Olha a diferença, percebe? Não é só para falar desse uso indiscriminado, é como combatê-lo. Então, a gente pode pensar de várias estratégias. A gente já falou sobre democratização. No caso, a gente pode pensar, por exemplo, numa maior atenção dos pais, regulação, né, do uso desses meios digitais relacionados à criança. Você poderia pensar numa legislação que pudesse também inibir o uso de celulares por crianças até determinada idade, entre outras coisas, né? No final das contas, a palavra de comando é combate. A gente precisa pensar aí o combate a esse uso indiscriminado das tecnologias por crianças, e não só sobre os usos indiscriminados dessas tecnologias. Tudo bem até aqui? Então, a palavra de comando, gente, ela é fundamental. Porque se você não percebe na interpretação do seu tema, do tema do Enem, que essa palavra ela funciona como um elo para todas as outras caminharem, você de algo que ela comanda, né? Porque quando a gente fala comando, a gente está pensando naquela palavra que direciona o meu olhar. E é exatamente por essa razão que haverá sempre dentro dos temas do Enem uma ou duas palavras de comando. Você fala, normalmente são uma ou são duas palavras? Normalmente aparece uma, mas tem um tema que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi o tema que a gente vai ver daqui a pouquinho de 2021, que a gente tem duas palavras de comando que precisam ser pensadas juntas, e ela vai direcionar a nossa discussão. Porém, quando a gente olha só para uma, parece que o tema ele não fica esclarecido, né? Ele ainda fica nebuloso. Então, por essa razão, nesse tema, a gente tem que olhar para duas. Nesses outros todos que a gente vai olhar aqui, até 2022, de 2019 até 2022, vocês vão perceber que uma palavra de comando só. Aí você vai falar, eu posso fazer esse exercício com temas anteriores a 2019? Deve, né? Não sei se vocês lembram, o tema de 2018 foi a respeito da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, enfim. Falava sobre esses algoritmos que nos controlam de alguma maneira, enfim. E a palavra manipulação era de comando, né? Vamos avançar. Eu estou mostrando cada tema para vocês perceberem que todos eles têm uma palavra de comando. 2020, a gente teve 3 temas, fala misericórdia, né? Nesse ano, a gente teve, era o ano que a pandemia foi descoberta, né? A gente teve a pandemia aí dentro dos princípios, porém, a gente tinha, né, 2021 chegou a ser o ano pior. E o Enem de 2020, ele foi aplicado em janeiro, não sei se vocês se lembram disso, que foi o período, inclusive, que o Amazonas estava sem oxigênio, enfim. Então, a prova de 2020, ela foi aplicada em janeiro de 2021. Então, teve 3 temas. O primeiro foi o da prova presencial. Então, quem foi fazer a prova nos polos, né, e tal, que haviam sido designados, assim como todo ano vai, tinha aquela questão do distanciamento, do uso de máscara, todas as prevenções relacionadas à saúde, foi o tema do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A reaplicação, ela foi feita depois para as pessoas que não puderam estar presentes na prova. Ela também foi direcionada para as pessoas que estavam em situação de privação de liberdade. Gente, o Amazonas inteiro foi direcionado para fazer a reaplicação, porque com a falta de oxigênio, a situação lá era de calamidade pública. Então, estados com situações como essa, sei lá, acontece como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, teve uma questão aí de tempo, né, que acabou gerando tempestades, uma série de ações
de inundações, entre outras coisas. Se isso acontecesse, por exemplo, no dia da prova do Enem, certamente esse estado teria a possibilidade, né, com mais flexibilidade, das pessoas que se inscreveram poder fazer a prova na reaplicação. Foi o que aconteceu em relação ao Enem de 2020. As pessoas que apresentaram algum tipo de atestado de Covid, como também, né, que não foram fazer a prova porque estavam com a doença, ou que estavam no estado do Amazonas, ou que estavam em privação de liberdade, puderam fazer a reaplicação. Então, a gente tem um outro tema aí, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. E, por fim, um outro tema que foi da redação do Enem Digital. Até 2020, quando o Enem, na verdade, 2020, o Enem Digital ganhou força, a gente tinha temas diferentes. Tanto a prova, né, digital, quanto a prova hoje física, né, que é a impressa, elas têm o mesmo tema, elas acontecem no mesmo dia. Qual é a diferença? A prova digital, você vai para um polo específico que tem computadores, porque foi a sua escolha fazer a prova digital, e as outras pessoas fazem ela impressa, né, a partir da leitura dos textos físicos. Eu nunca fiz a digital, então não sei te dizer qual é a experiência, mas eu prefiro o papel, tá? Porque eu acho que para mim, por exemplo, que tem um problema de astigmatismo, entre outras coisas, não que a leitura no papel não vá me cansar, mas a tela eu tenho certeza que vai ser mais cansativo para mim. E aí você não tem nenhum recurso. O computador é preparado apenas para abrir a prova do Enem. Você não vai ter como consultar o Word para ver se uma palavra está escrita certa ou errada. Você não vai ter como consultar o web. É algo muito restrito também. Tem fiscais. É tudo muito bem direcionado. E são laboratórios específicos. É digital, mas você não faz no conforto da sua casa, não. Você, assim como quem vai fazer a prova impressa, tem também que se direcionar para um polo específico em que a prova digital possa ser aplicada. Tudo bem? Então, foram esses 3 temas em 2020. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para vocês, qual é a palavra de comando aí desse tema de 2020, que foi o tema da primeira aplicação? Alguém? Estigma. Estigma, exatamente. Eu até no primeiro dia cheguei a comentar sobre esse tema. A prova, ela foi divulgado o tema, e eu me lembro da preocupação de quem dava aula de redação. Meu Deus, estigma é uma palavra que a gente não vê tão por aí sendo utilizada, não é? Faz parte do repertório mais comum das pessoas. Será que os nossos alunos vão ter condições de saber o que é estigma? E aí, os textos motivadores, né, entre os textos motivadores, tinha um que trazia o significado dessa palavra. Então, partindo desse lugar, a palavra de comando de fato é estigma. A prova estava pedindo para o candidato falar sobre essa marca negativa, o preconceito, a discriminação que está associada às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu até falei disso com vocês no nosso primeiro encontro. Então, falar só sobre doenças mentais na sociedade foi muito sedutor para muita gente. Teve muita gente nessa prova que tirou notas baixas porque tangenciou o tema, falou só sobre doenças mentais. E não olhou a palavra estigma, que estava aí de cara pedindo para ser observada, e o próprio Enem, sabendo que não era uma palavra, né, o INEP, que não era uma palavra tão habitual, colocou lá o significado dela para os candidatos terem acesso, para que as pessoas pudessem compreender melhor o que é que o tema, de alguma maneira, estava pedindo. Então, qual o ponto aí chave? Falar sobre o preconceito, a discriminação, a marca negativa associada às doenças mentais, que são várias, a gente sabe disso, né? É falta de Deus, é falta de religião, é preguiça, trata doenças como depressão, ansiedade, preconceitos com quem tem autismo, síndrome de Down, e tantas outras doenças mentais que a gente sabe que estão aí povoando a sociedade. A própria escola é um lugar cheio de estigmas, né? A gente vê muitas vezes, não sei se quem estuda ainda, vocês têm colegas que são da educação especial, mas normalmente eu, como professora, também me sinto nesse lugar muitas vezes, porque a gente não sabe como lidar com essa diversidade da maneira como deveria, e tenta, mas nem sempre consegue alcançar. Então, esse estigma está presente em todos os espaços sociais, nas famílias,
nas empresas que não contratam, ou que tem uma série de preconceitos com aquelas pessoas que têm algum tipo de doença, mesmo essas que não sejam tão visíveis, como os graus de autismo que são mais complexos, como aquelas pessoas que têm Down e tantas outras doenças mentais que estão por aí. O segundo tema, a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Vocês acham que qual é a palavra de comando aí? Qual é a palavra que tem que ser observada em conjunto com as outras, mas com um olhar muito mais cuidadoso? Qual é a palavra que comanda esse tema? A falta. Exatamente. A palavra que comanda o tema é falta. Não era só para falar sobre a empatia nas relações sociais no Brasil, porque tem uma diferença aí gritante. Quem ficou falando só sobre a empatia nas relações sociais poderia até fugir um pouco do tema. Mas, na verdade, se você utilizou essas outras, empatia, relações sociais no Brasil, você vai tangenciar o tema. Então, é a falta dessa empatia que era o ponto-chave da prova. E como ela afeta essas relações sociais. A gente pode pensar, por exemplo, como a falta de empatia, ela afeta as relações no trânsito. Tem pessoas que não param nunca numa faixa de pedestre. Tem pessoas que não respeitam sinais de trânsito. Tem pessoas que não respeitam uma fila. Como a falta de empatia está relacionada a essa convivência social, né? Como essa falta de empatia nos afeta nas relações sociais. Não é só para falar sobre a empatia com o meu amigo, com o meu colega, se colocar no exercício do lugar do outro, é também pensar a sociedade como esse lugar. Então, na escola, quando fura a fila da merenda, entre outros espaços. Então, só para relembrar, Tainá falou que é a palavra falta, e de fato é ela mesma a palavra de comando aí. Já no terceiro tema de 2020, o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Qual é a palavra que vocês acham que comanda aí o tema? Reduzir? Não. Mas poderia ser, talvez, mas não é ela, não. E aí, qual outra vocês arriscam? Desafio. Exatamente. É o desafio de reduzir essas desigualdades, que são vários. Quando a gente pensa, por exemplo, as regiões brasileiras, né? A gente tem aí uma questão muito discriminatória, nós que somos nordestinos, né? Sabemos muito bem disso, em relação à maneira, muitas vezes, que somos tratados. Mas a gente não está pensando só em tratamento aqui. A gente está pensando nas desigualdades. A gente olha a história do Brasil e a gente vê, por exemplo, que lá atrás, quando Salvador, que era a capital do Brasil, passa a ser uma cidade, né, como outra cidade grande qualquer naquele momento, e essa capital passa a ser transferida para o Rio de Janeiro, a gente tem aí também o início desse processo de desigualdades. A gente pensa os investimentos que não são feitos da mesma maneira, a gente pode pensar a região norte também, as regiões no Brasil, como há uma série de desigualdades na maneira como os investimentos, como as grandes universidades, as tecnologias, entre outras coisas, estão. Então, qual é o desafio, quais são os desafios, ou qual o desafio de reduzir essas desigualdades? A gente poderia estar aí partindo de vários lugares para pensar. Então, de fato, Tainá, a palavra de comando é desafio. Reduzir as desigualdades faz parte do tema. Mas qual é o desafio de fazer isso? Até aqui tudo bem, gente? Dá um legalzinho aí, por favor. Se tá tudo bem para vocês, para a gente avançar. Ótimo. 2021, a gente teve 2 temas, eu já falei para vocês que todo Enem sempre vai ter 2. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. E tivemos também o segundo tema, que foi reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Esse tema foi bem específico. Perceba que 2020 e 2021 a gente teve temas com o eixo saúde, são os eixos que a gente vai falar mais adiante nas outras aulas. E aí, no primeiro tema, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania, quem arrisca quais são as palavras? Nesse tem 2, tá? Quais são as palavras de comando aí?
Garantia de acesso? Poderia tentar depois que já aconteceu, tá? As palavras de comando estarem depois dos 2 pontos. Mas não é esse caso, ela está antes. Elas estão antes. Invisibilidade e registro? Exatamente. Invisibilidade e registro civil. Aí você fala, por quê? Primeira coisa, esse tema, ele perceba que a gente estava em 2021, que foi aquele ano da pandemia, em que a quantidade, né, de pessoas que estavam recorrendo ao auxílio emergencial, às legislações possíveis e políticas públicas para minimizar os aspectos nocivos da pandemia. E o que acontecia? Se descobriu que no Brasil havia, naquele da pandemia, uma série de pessoas invisíveis, ou seja, são aquelas, a gente sabe que o invisível é aquele que não é visto e sequer é pensado como existente. E nesse caso específico, não é qualquer invisibilidade, é uma invisibilidade por meio desse registro civil. Nesse caso aí, a gente precisa pensar que o registro civil, minimamente, é a garantia de existência dentro de uma sociedade. Se você não foi registrado, se você não tem um registro, isso significa que você, teoricamente, dentro da sociedade brasileira, por mais que você faça parte de uma família, que seus vizinhos saibam quem você não faz parte desse número de brasileiros que existe dentro da sociedade e que precisam garantir o acesso à cidadania. Então, partindo desse lugar, a palavra de comando registro civil não funciona sem invisibilidade, bem como a outra também. Então, poderia ser invisibilidade da população de rua no Brasil. Não, a invisibilidade aí deve ser pensada diretamente por meio do registro civil, porque o tema ele ia demonstrar para a gente que a falta desse registro, da garantia do registro civil, por exemplo, faz com que muitas pessoas não façam o registro efetivamente no tempo ou deixem efetivamente de ter um registro. Aí você fala, ai, Tayane, isso acontecia antigamente, que a gente conhece, eu, por exemplo, conheço pessoas que nasceram, eu tenho um primo que tem 2 datas de aniversário, e olha que ele não tem nem 50 anos. E tem pessoas que eu conheço, por exemplo, mais velhas, que foram registradas, tipo, meses depois. Por quê? Moravam na zona rural, ou em cidades muito pequenas, que não tinham exatamente um cartório, e demorava, às vezes, meses, porque era o lugar depois que ia registrar. Em cidades grandes, algumas maternidades, elas já têm o cartório internamente, mas são ações ainda, infelizmente, que não alcançam todos os lugares. Então, normalmente, quando não há dentro da maternidade, por exemplo, uma sedezinha do cartório que possa fazer esse registro, o pai, normalmente, ou algum responsável, porque a mãe normalmente está em resguardo, é quem vai fazer esse registro depois de alguns dias. No caso do pai, ele costuma registrar no mesmo dia, um dia depois, essa criança que nasceu. Partindo desse lugar, parece bobeira, mas ainda existem muitas pessoas no Brasil que não fazem o registro de nascimento. Outro dia, eu estava vendo uma reportagem, não lembro qual foi o programa, desses que, não sei se foi Profissão Repórter, ou qual foi o programa desses que passa na TV aberta, e que mostrava algumas cidades na região norte, em que as pessoas de um lugar para o outro precisam passar 5 dias de um barco. Moram numa determinada região rural, e para chegar até um município mais próximo, demoram dias navegando até chegar lá. Percebe que para essas pessoas que estão em determinados espaços, nem sempre o registro civil é algo fácil, simples e acessível. Então, partindo desse lugar, o tema queria muito que o candidato pensasse em invisibilidade por meio da falta desse registro civil, como isso implica na garantia de acesso à cidadania, porque uma pessoa sem registro, ela não consegue se matricular na escola, ela não consegue um Bolsa Família, o auxílio emergencial, como foi na pandemia, ela não consegue acesso básico a essa existência, esse exercício que é a cidadania em sociedade. Já o segundo tema de 2021, reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Qual a palavra que vocês acham aí que comanda o tema?
Tainá sempre responde. Adriele, não sei se ainda está aí, responder uma vez. Quem mais quer arriscar? Reconhecimento? Reconhecimento, exatamente. Isso aí, Larissa. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Não era só, o tema não estava querendo que o candidato falasse só sobre a contribuição das mulheres nas ciências. É sobre esse reconhecimento dessa contribuição. Olha a diferença. Como muitas vezes essa falta de reconhecimento da contribuição das mulheres gera uma sensação de que tudo que a gente tem hoje foi feito por homens, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Radioactive. Conhece a história da Marie Curie, eu não sei pronunciar, mas Não. já Não. ela não. Quem já assistiu, levanta o dedinho assim, porque eu acho que fica mais fácil. Quem não assistiu, pode colocar para baixo. Marie Curie ou Marie Curie, de Radioactive, a mulher que criou a radioatividade. Inclusive, os materiais que ela usava, o avental que ela usava, tudo que ela usava na época, até hoje está num baú que é de metal, que é fechado, não pode ser aberto, porque é extremamente radioativo. A descoberta dessa mulher do rádio, que é um elemento químico, e do polônio, que inclusive por ela ser de origem polonesa, ela deu o nome desse outro elemento químico, fez com que hoje, gente, a gente tenha ressonância magnética, a gente tenha radioterapia, radiologia de modo geral, né, o tratamento de câncer, entre outras doenças, parte da descoberta dessa mulher. Olha que loucura. Lá atrás, se vocês pesquisarem, a história dela é interessantíssima, vale muito a pena conhecer um pouco. Então, partindo disso, a gente teve agora na pandemia, não sei se vocês viram, que as primeiras mulheres a abrirem o genoma do vírus da Covid foram brasileiras, as primeiras cientistas, inclusive uma delas é baiana, que é a Jaqueline. A Jaqueline ganhou, inclusive, uma homenagem da Mattel, que é a mesma empresa que produz a Barbie, está super em alta agora, né? A empresa que produz a Barbie fez uma boneca, viu sim, né? Uma boneca dela, exatamente para homenageá-la, reconhecendo a contribuição dela na descoberta do genoma do vírus. Ao descobrir esse genoma, entender o DNA do vírus, possibilita o tratamento, a descoberta de vacinas, entre outras coisas. Então, a gente tem várias mulheres, eu citei só duas de períodos históricos completamente diferentes, e que colaboraram e que colaboram para que essa ciência se movimente. Então, partindo desse lugar, o tema queria que o candidato falasse sobre o reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde. Não era qualquer ciência. Aí, se você falar, Tayane, eu assisti aquele filme Estrelas Além do Tempo. Alguém aqui já assistiu? Que tem aquelas cientistas que, inclusive, é baseado em fatos reais, que conseguem levar os Estados Unidos pela primeira vez, né? O homem vai à Lua e tudo mais. Não, vale a pena. Estrelas Além do Tempo. Ganhou Oscar e tudo mais. Esse filme, você pode, mesmo não sendo ciência diretamente relacionada à saúde, você pode citar, fazer uma relação, que na área da saúde, esse reconhecimento também ainda é algo a ser pensado, ainda é um problema, ainda é, né, minimizado, enfim. Você pode fazer as relações, mesmo que o filme, a série que você lembrou, não tenha diretamente relação com a área da saúde. Então, a palavra de comando até aqui, gente, dá um legalzinho para mim. Ela está clara para vocês como aquela fundamental para a compreensão do tema como um todo? É como você entender o que é realmente o que está pedindo e partir daí o começo do que você vai produzir. Exatamente. Porque se você não consegue entender o seu tema, para pensar como é que você vai escrever. Então, o tema é a primeira coisa que quando você abre a prova de redação, porque você vai receber os cadernos, e lá no caderno de linguagens vai ter uma parte em que vai aparecer a proposta, né, da redação, você recebe também as folhas que são tanto o gabarito
quanto à folha definitiva para você passar a redação, mas olhem o tema e falem o que é que ele está me pedindo. Faça esse questionamento para você. O que é que ele me pede? E em seguida você olha qual é a palavra que eu preciso perceber que comanda esse tema, que direciona o meu olhar. E por fim, 2022, para a gente finalizar essa aula. Hoje a gente alongou um pouquinho, Thaís falou que só tinha a minha aula, então, né? Amanhã ainda vou trabalhar de manhã, acordo 5 e pouco, mas tá tudo certo, porque eu acho que é importante a gente finalizar de maneira a concluir esses temas dos últimos anos. Pelo menos foram 2019, 2020, 2021 e 2022, 4 anos, né? E aí, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Qual é a palavra de comando? E aí, quem pode dizer qual é a palavra de comando? Exatamente, Larissa. Isso mesmo. Desafios. A palavra de comando aí é desafios, porque não é só para falar, ó. Estou até colocando aqui, ó, o meu, com o meu dedo, cobrindo, se vocês fizerem esse exercício também, vocês vão ver. E cobrindo a palavra desafios. Falar só sobre valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil? Não. É para falar sobre os desafios dessa valorização. Quais são os desafios no Brasil hoje para a valorização das comunidades e povos tradicionais? A gente pode pensar, por exemplo, a falta de reconhecimento da importância desses povos para a sociedade brasileira, de como eles estão e fazem parte da sociedade em diversos aspectos, inclusive não só culturais, né? A gente pode pensar também nas valorizações desses povos a partir das leis que já existem, que precisam ser implementadas até pela escola, porque a gente tem a Lei 10.639, 11.645, que obriga, em algumas disciplinas, o ensino das contribuições, né, dos povos indígenas e os povos de origem africana no Brasil, que inclui quilombolas, entre outros. Lembrando, gente, que comunidades e povos tradicionais não são só as comunidades indígenas e quilombolas, são também as comunidades ribeirinhas, entre outras. Então, é só para a gente pensar aqui quais são os desafios de se valorizar essas comunidades e esses povos tradicionais. A gente teve agora aí um assassinato de repercussão nacional, né, da mãe Bernadette, né, que foi em Simões Filho, aí pertinho de Salvador, e está a investigação, o governo federal já entrou também, juntamente com a Polícia Federal, para investigar esse crime. Partindo desse lugar, a gente tem aí um exemplo claro de que há vários desafios para a valorização das comunidades dos povos tradicionais, né? Aí, ó, Thaís está falando que é inclusive o caso do assentamento de Beira Rio, da comunidade ribeirinha. Então, assim, a gente tem várias situações em que, infelizmente, como o caso da mãe Bernadette, a gente tem uma situação de violência extrema, mas há uma série de desvalorização, inclusive na própria cidade. Às vezes a pessoa que mora numa comunidade ribeirinha, nossa comunidade quilombola, ela passa por uma série de situações, por exemplo, de desvantagens do que de outras populações em acesso a bens de consumo, a bens culturais, de valorização, inclusive, da sua cultura pelo próprio município, que a vê como uma comunidade menor, entre outras coisas. Então, há vários desafios e o tema poderia caber, né, uma série de discussões aí. Vocês certamente terão muita propriedade, porque alguns de vocês são do assentamento de Beira Rio, conhecem ou já ouviram falar, entre outras situações que são divulgadas constantemente pela mídia. Agora mesmo, na novela das 8, que acho que é Terra e Paixão, uma coisa assim, a gente tem essa coisa da terra muito forte, né? O personagem lá, acho que é a Aline Antônio, eu não, se não for, podem me corrigir, ela não é da população ribeirinha e tudo mais, ela herdou aquela terra, né, era da propriedade do marido e tudo mais, mas a gente poderia utilizar esse exemplo, por exemplo, para falar como esses conflitos, né, para além do que é demonstrado na novela, se estende a uma série de comunidades tradicionais, muitas vezes pela desvalorização dessas comunidades, da importância delas nesse processo, né, de construção da sociedade brasileira. Vamos partir para o último tema? Eu não estou discutindo aqui o tema de maneira profunda, só para lembrar, é só para a gente olhar as palavras de comando
e entender por que elas são importantes no tempo. E, por fim, medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. E aí? Qual palavra Medidas? você acha? Eita, a Tainá já foi rápida, isso mesmo. O tema está pedindo para a gente levantar quais são as medidas que podem ser usadas, né, para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Perceba que algumas palavras aqui chamam a atenção também. Enfrentamento, porque a gente precisa pensar que é necessário enfrentar, confrontar esse problema, como também que é recorrente, não é algo que começou na pandemia, é recorrente. A história do Brasil deixa claro essa insegurança alimentar. E só para lembrar aqui, insegurança alimentar diz respeito também não apenas aquelas pessoas que passam fome, que hoje não se alimentaram, ou que só tiveram uma refeição muito básica, mas aquelas pessoas que não alimentam, não conseguem se alimentar dos nutrientes básicos no dia a dia, que não têm uma alimentação minimamente vista como nutricional. Então, isso também é segurança alimentar. Você pode até fazer um miojo num jantar, num determinado dia que você estava sem saco para fazer ou comprar nada, e isso seja uma coisa que você goste de fazer vez ou outra. Mas uma coisa é aquela pessoa que só tem o miojo para comer, e não consegue recorrer a nenhum outro tipo de alimento, por exemplo. Só para lembrar o que é insegurança alimentar, tá? Para a gente fazer essa observação aqui em relação ao tema. Então, quais medidas podem ser utilizadas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil? Então, fica claro para vocês, depois da aula de hoje, que as palavras de comando, a gente viu aqui temas desde 2019, elas são fundamentais, gente, essenciais para relevância, para o entendimento, para a compreensão da proposta daquilo que vocês vão construir na redação de vocês, na hora de fazer a prova do Enem. Manda um legalzinho aí para mim, se ficou claro isso. Ótimo, maravilha, né? E assim, na nossa próxima aula, né, que ainda é em agosto, vai ser na semana que vem, se eu não me engano, esse mês eu tenho 3 encontros com vocês, o primeiro, que já se foi, esse outro ia ser na semana passada, mas eu estava sem voz, e hoje e na próxima semana, no dia 31, né, quinta-feira. Na próxima semana, a intenção é continuar, mas a partir de um outro lugar, é olhar os textos motivadores. Eu quero fazer algumas relações com o que a gente falou hoje, mostrando a importância de interpretar os textos motivadores. E aí eu vou fazer essa aula com vocês na próxima semana. Na outra, que a gente vai ter em setembro, que é a seguinte, eu vou falar um pouco dos eixos temáticos, que eu já até antecipei aqui um pouquinho para vocês, falando que eles são fundamentais também para a gente ter repertório. E aí eu vou avançar na questão dos repertórios até a gente chegar num outro ponto de discussão. Tudo bem até aqui? E aí, obrigada. Desejo uma boa noite para todo mundo. Espero que tenha sido produtivo para vocês e que a gente se encontre outras vezes por aqui. Agora, me despedir também de Tayane, agradecer por hoje, e amanhã a gente segue se falando com certeza, se Deus assim nos permitir.